Olá, e boas-vindas a mais uma investigação profunda nas nossas fontes e anotações de hoje. Olá! Hoje temos uma discussão que eu diria ser incrivelmente empolgante para quem quer entender mesmo a verdadeira mecânica por trás de um atendimento excepcional, aquela coisa de construir confiança real. Com certeza, é um tópico fascinante. Sim, e vamos explorar um conceito que à primeira vista parece simples, mas que esconde uma complexidade enorme no mundo das operações. A tão famosa confiabilidade. Exato. Para guiar a conversa, nós trouxemos as anotações detalhadas de um material excelente focado nos 11 R's para confiabilidade. E a premissa que abre essa discussão é simplesmente brilhante. É muito boa mesmo. Pede-se para pensar em um amigo altamente confiável, aquela pessoa em quem a gente confia o nosso tempo. Porque, no fim das contas, a gente deposita nossa confiança nela. Bom, essa é a pergunta fundamental que vai nortear toda a nossa análise hoje. A gente confia nessa pessoa por um motivo muito direto. Ela não volta atrás na própria palavra. Sim. Ela faz o que prometeu que faria no prazo que disse que faria e pronto. Não tem aquelas meias-verdades ou desculpas elaboradas de última hora. Aquela desculpa clássica do trânsito. Exatamente. A promessa, nesse caso, é a própria entrega em si. E a ponte interessante que a gente pode construir a partir daqui é que a confiabilidade em um serviço funciona sob a mesmíssima lógica psicológica, seja uma padaria de esquina ou uma daquelas gigantes da tecnologia. É uma analogia muito precisa. Se um serviço fosse uma pessoa de carne e osso, a gente só seria amigo desse serviço se ele cumprisse o que diz. Claro! Se a pessoa vive desmarcando o compromisso em cima da hora, a amizade fatalmente esfria. E para quem nos acompanha agora, a missão do nosso mergulho profundo de hoje é justamente desconstruir essa ideia e entender a engenharia por trás dessa previsibilidade. Nossa meta é entender como essa consistência vai moldando silenciosamente as expectativas das pessoas. Queremos investigar por que a previsibilidade é o grande antídoto contra a insatisfação. A missão é extrair lições totalmente práticas dissecando os princípios operacionais. Aqueles famosos R's. Isso. Alguns daqueles R's de responsabilidade, reconhecimento e repetição mencionados no material. A ideia é que qualquer pessoa consiga aplicar essa proatividade no seu próprio contexto. Vamos, basicamente, abrir a caixa preta da confiança. Certo. Vamos desvendar isso. O material base começa logo nos apresentando exemplos visuais e físicos muito claros de como essa expectativa é construída na prática. Pensemos no básico do dia a dia. A foto de um cardápio. Ah, esse é um ótimo exemplo. A regra de ouro ali é que o item servido no prato deve ser rigorosamente idêntico à imagem do menu. Parece uma coisa óbvia, mas não pode haver aquela decepção clássica de esperar um banquete cinematográfico e receber algo totalmente murcho e triste. Essa é a chamada promessa visual. É o primeiro contrato que a empresa firma. E a análise vai além, abordando também a promessa física. O exemplo da temperatura de um café ilustra bem isso. Perfeito. A lógica dita que a temperatura do café entregue na janela de um drive-thru precisa ser exatamente a mesma daquele café servido na mesa de porcelana lá dentro do estabelecimento. A experiência do cliente simplesmente não pode ser rebaixada ou sofrer atritos só porque o canal de distribuição mudou. Faz todo sentido. Outro exemplo fascinante trazido nas fontes é o de uma lavanderia. Uma lavanderia de excelência deve dobrar as camisas da mesma maneira, com o mesmo vinco, todas as vezes que as peças forem deixadas lá. É a padronização elevada ao status de arte. É a repetição metódica do acerto, né? E quando pensamos na psicologia por trás da lavanderia, isso faz muito sentido. Quem contrata um serviço não quer ter que pensar, quer entrar no piloto automático. Ninguém quer ter trabalho extra. Exato. Se a camisa vir dobrada diferente, a pessoa precisa parar e analisar. E esse pequeno atrito já arranha a confiança. E isso nos leva a uma das histórias que eu achei mais cativantes nas nossas anotações. Trata-se de um restaurante local numa cidade chamada Bloomington, famoso por servir café da manhã. Adoro essa história. Pois é. Uma determinada família adora comer lá. E o grande destaque do cardápio, a verdadeira estrela da casa, são as panquecas de fubá. Eles consideram as melhores da região. Mas algo bem peculiar aconteceu recentemente. Esse é o momento em que a teoria da confiabilidade é testada na vida real. Isso. A família entra, senta na mesa de sempre, pronta para pedir o prato favorito. A expectativa de sentir aquele sabor reconfortante e familiar está lá em cima.
Mas antes mesmo de o pedido ser feito, o garçom se aproxima e dá um aviso. Ele informa com total transparência que o restaurante precisou alterar o fornecedor do fubá naquela semana e que, por conta dessa mudança nos bastidores, a família poderia notar uma ligeira diferença no sabor e na textura das panquecas. Ele não escondeu a informação rezando para que ninguém notasse. Ele foi proativo. O que é fascinante aqui é a genialidade dessa atitude. Essa proatividade é uma aula magna de gestão de expectativas. O garçom, a fazer isso, assumiu o controle absoluto sobre a confiabilidade do prato. Totalmente. Vamos imaginar o cenário alternativo. O garçom fica calado e a família morde a panqueca esperando aquele sabor perfeito e inesquecível de sempre. Ao sentir um gosto diferente, o cérebro imediatamente registra uma falha. Quebra o contrato. Quebra na hora. A quebra de expectativa causaria uma decepção instantânea e a experiência seria arruinada. A confiança no restaurante ficaria severamente abalada. Mas, parando para analisar de forma bem crítica, não existe um risco gigante nessa atitude do garçom? Ele avisa sobre o fubá diferente antes mesmo da família provar comida. Ele não está, de certa forma, criando um problema ou plantando uma dúvida na cabeça do cliente que talvez nem fosse notada se ele ficasse quieto? O que difere esse aviso prévio de um verdadeiro tiro no pé? Essa é uma excelente provocação. E a resposta está no conceito de ancoragem psicológica e na construção de parceria. Se o garçom ficasse quieto e a família percebesse a diferença, e convenhamos, clientes fiéis percebem, a sensação seria de traição. Aquela coisa de, a qualidade caiu e eles estão tentando me enganar. Exatamente essa sensação. Quando o garçom avisa antes, ele muda a dinâmica de poder. A família deixa de ser uma juíza severa esperando a perfeição e passa a ser uma parceira compreensiva do restaurante. O cliente pensa, bom, eles se importam tanto com a minha experiência que preferem me alertar a me decepcionar. A possível frustração foi transformada em uma demonstração palpável de cuidado. É uma mudança de perspectiva muito inteligente. O garçom blindou a experiência ao assumir o controle da narrativa antes que o problema fosse detectado pelo paladar. E isso nos obriga a olhar para o outro lado da moeda. O custo altíssimo de não fazer isso. De onde, afinal, nascem as reclamações nas empresas? Excelente ponto. A nossa análise aponta claramente que a esmagadora maioria das insatisfações não surge necessariamente de um produto terrível, mas de um único gatilho: a inconsistência. É a quebra da promessa. Quando as pessoas não recebem o que esperavam, a frustração transborda. É o momento exato da ruptura, porque ninguém acorda com vontade de reclamar. As pessoas sentam para escrever e-mails furiosos ao serviço de atendimento ao consumidor, exatamente no ponto em que a inconsistência se torna inegável. Sim. É nesse vácuo entre o que foi prometido e o que foi entregue que decidem falar mal do negócio para os amigos, e isso cria uma propaganda negativa orgânica que é devastadora. É também a raiz logística de grande parte das devoluções de produtos. Tudo acontece porque o contrato invisível da expectativa foi rasgado. E o segredo operacional é que, se a equipe conseguir ser proativa e detectar essa inconsistência antes que ela chegue de fato à experiência final, a confiança não apenas é mantida, como é fortalecida. A história das panquecas ilustra isso em uma escala local bem humana. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As fontes contrastam esse pequeno restaurante de Bloomington com a mega operação da Amazon. Saímos do fogão a lenha e entramos nos algoritmos preditivos. E a transição é perfeita, porque os princípios são rigorosamente os mesmos. Imagina os painéis de logística da Amazon repletos de dados fluindo em tempo real. O método deles é basicamente aplicar a atitude do garçom, mas em uma escala global e automatizada. O sistema é desenhado para ser puramente preventivo. Eles caçam o erro. Exato. Quando o algoritmo detecta que há um gargalo logístico e um pacote vai atrasar, ele age imediatamente. O pacote ainda nem atrasou de fato lá na casa do cliente, mas a Amazon já sabe que vai dar problema lá na frente. Isso. O cliente recebe um e-mail com um alerta muito antes do prazo final expirar. A mensagem informa o problema do atraso com clareza, já apresenta a nova data prevista para entrega e, o mais crucial de tudo, oferece um botão fácil para cancelar o pedido e receber o dinheiro de volta.
Eles assumem a culpa. Eles devolvem o controle da situação para as mãos de quem está esperando o produto. Fazem isso antes que a ansiedade pela espera se transforme em raiva. Eles consertam a expectativa da entrega antes que ela quebre na porta de casa. É a devolução da autonomia. E claro, a pessoa pode até ficar um pouco chateada com o atraso, mas ela não se sente enganada. Ela não precisa gastar o próprio tempo ligando para reclamar e ouvindo música de espera. O problema foi resolvido antes de se tornar um fardo. E se conectarmos isso a um contexto maior de gestão, chegamos a uma verdade bem universal. Quem está acompanhando essa discussão agora provavelmente não está desenvolvendo algoritmos de roteamento complexos como os da Amazon, e talvez não gerencia um restaurante em Bloomington. Provavelmente não. Mas o princípio de assumir o controle sobre a entrega final da operação se aplica a qualquer cenário corporativo. Não se trata apenas da tecnologia empregada. Trata-se da mentalidade constante de antecipação e de assumir a responsabilidade pelo desvio de rota. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que pegamos a sabedoria do garçom e a precisão da Amazon e aplicamos na segunda-feira de manhã? Precisamos de ferramentas reais, e o material nos apresenta um verdadeiro guia prático. Um plano de ação passo a passo para gerenciar e auditar essa tão desejada confiabilidade. Sim, o plano é bem claro. A primeira diretriz, como já pincelamos, é a proatividade. Mas como isso se desdobra em rotinas? A primeira recomendação é reunir a equipe para listar quais são as expectativas atuais das pessoas que consomem o serviço. E é aí que muitas empresas falham, pois tentam adivinhar em vez de investigar. Como descobrir essas expectativas reais? A instrução da fonte é muito pragmática, perguntando diretamente. A recomendação é questionar vários clientes, entender o que eles valorizam e então comparar essas anotações internamente. Sem achismos. Exato. É um mapeamento fiel da realidade e não uma suposição de sala de reunião. Depois de ter clareza cristalina sobre o que é esperado, seja a rapidez ou o formato do relatório ou a temperatura do café, vem a fase do diagnóstico de risco. A equipe precisa listar absolutamente todas as variáveis possíveis que podem dar errado. É o famoso exercício do o que pode dar errado, vai dar errado. É quase um pessimismo estratégico. Pessimismo estratégico é um ótimo termo. É o planejamento rigoroso para os cenários problemáticos. É necessário mapear e colocar num quadro branco tudo o que tem potencial para alterar, atrasar ou destruir aquelas expectativas que acabaram de ser mapeadas. E a coisa não para por aí, né? Não para. A genialidade do método não para na identificação dos problemas. O próximo passo exige que a equipe debata intensamente sobre as reações. A pergunta central que deve ecoar na empresa é: o que os membros da equipe podem e devem fazer ali na hora, no calor do momento, para assumir a responsabilidade pela situação? É o que chamamos de ter ownership. E isso muda completamente a dinâmica de trabalho. Ter ownership é dar autonomia para a pessoa da linha de frente e resolver o problema assim que ele é detectado, sem precisar pedir autorização para 3 gerentes diferentes. Exatamente como o garçom que não precisou chamar o dono do restaurante para avisar sobre o fubá. Exatamente. E as anotações também jogam uma luz muito forte sobre o papel da liderança nesse processo de empoderamento. Há uma instrução clara para que os gestores revisem continuamente suas próprias expectativas sobre esses cenários de falha. A liderança precisa ter extrema clareza de como espera que a equipe haja quando a engrenagem travar. E muito mais do que ter clareza na própria cabeça, o gestor precisa garantir que a equipe inteira conheça essas diretrizes perfeitamente. Trata-se de um alinhamento interno impecável. As fontes reforçam que é fundamental revisitar os sistemas da organização de forma contínua. O tempo todo. Os líderes devem promover melhorias constantes que blindem os processos e garantam essa confiabilidade a longo prazo. É um trabalho de manutenção que literalmente nunca termina, pois as expectativas das pessoas também evoluem com o tempo. Exatamente. E para trazer ainda mais peso e realidade essa discussão sobre alinhamento interno, o material traz perspectivas diretas da linha de frente de operações super complexas. Há menções a gestores da Uniworld, aquela enorme aliança global de companhias aéreas, detalhando como eles encaram o rigor do atendimento no dia a dia.
A aviação é um ambiente tenso. Muito. Quando pensamos em aviação, a margem de erro para confiabilidade é quase zero. E é incrível ver a filosofia de excelência deles em ação. O primeiro gestor mencionado foca em perguntas muito diretas antes de finalizar qualquer interação ou entrega. É como um checklist mental inegociável, uma verificação final antes da hora da verdade. Os gestores se perguntam e exigem que toda a equipe se pergunte rigorosamente ao olhar para um prato de comida antes de servi-lo a um passageiro. A comida está preparada corretamente? Uma checagem simples. Em seguida, uma verificação de alinhamento, é exatamente o que pediram. E, por fim, a pergunta talvez mais profunda e reveladora sobre a qualidade da comunicação. Nós realmente entendemos o que queriam desde o início do pedido. É um freio de arrumação antes de cometer um erro que poderia ser evitado. E esse gestor compartilha algo que eu considero a regra de ouro absoluta do atendimento. Nunca, sob nenhuma hipótese, presuma o que a outra pessoa deseja. Perfeito! A suposição é a maior inimiga da confiabilidade. Achar que sabe o que o outro quer é o caminho mais rápido para a frustração mútua. Sem dúvida alguma. A diretriz operacional deixa isso muito claro. Se houver qualquer dúvida, por menor e mais insignificante que pareça, a instrução é parar o processo, ir até quem solicitou o serviço e conversar. Garantir que o entendimento está 100% alinhado. E a justificativa psicológica para isso é brilhante. Conta mais sobre isso. O gestor afirma que a honestidade de esclarecer uma dúvida, de demonstrar preocupação com a precisão, será imensamente mais apreciada do que um palpite arrogante que, no fim das contas, se revela errado. A comunicação transparente vence a suposição cega em todas as vezes. É infinitamente melhor ir lá e perguntar do que entregar a panqueca errada. E o segundo gestor da aliança complementa essa visão de forma magistral, falando sobre a fundação real de tudo isso. Porque falar é fácil, mas como fazer uma equipe de milhares de pessoas agir assim? É o grande desafio. Ele aponta direto para o treinamento. Ele tem uma paixão genuína por enfatizar a cultura de atendimento ao cliente nas fases mais iniciais de formação da equipe. Isso levanta uma questão importante sobre a cronologia da cultura organizacional. A tese é que, quanto mais cedo as conversas sobre excelência e expectativas acontecerem e quanto mais cedo a equipe for conscientizada sobre os microdetalhes que garantem a confiabilidade, mais fácil será enraizar bons comportamentos. Não é só dar um manual. Não, de jeito nenhum. Não se trata de imprimir um manual de regras engessado e obrigar a leitura. Trata-se de construir uma mentalidade de proatividade desde o primeiro dia da pessoa na empresa. A grande sacada aqui não é o treinamento pelo treinamento. É a transformação da confiabilidade de uma simples regra da empresa para uma verdadeira memória muscular da equipe. Memória muscular é a expressão perfeita. É construir hábitos automáticos para que as pessoas comecem a pensar na qualidade do serviço por conta própria, sem ninguém precisando cobrar. O gestor menciona a importância de ficar de olho nas operações e conversar sobre esses aspectos todos os santos dias, tornando o tema algo onipresente no ambiente de trabalho. Sim. O objetivo final é que a equipe da linha de frente acabe pensando no rigor do atendimento exatamente com a mesma profundidade e preocupação que a diretoria pensa. É a transferência real de responsabilidade através da repetição e do diálogo. E esse monitoramento diário, essa conversa de corredor sobre qualidade é o que garante que as teorias de proatividade não fiquem apenas esquecidas numa gaveta. É a aplicação prática. É como foi bem colocado transformar o ato de prever falhas em memória muscular corporativa. Quando a equipe inteira respira essa antecipação, a inconsistência não tem espaço para prosperar. Chegando à grande síntese de tudo que exploramos hoje através dessas anotações, a premissa fundamental da nossa análise revela uma clareza cortante. Confiabilidade é pura e simplesmente o sinal claro de promessas cumpridas. É o aperto de mão que vale. Exatamente. A chave do sucesso sustentável se resume a uma verificação que deve ser feita constantemente. As expectativas que estão sendo transmitidas estão rigorosamente de acordo com as expectativas de quem recebe o serviço na outra ponta. Se houver um abismo entre o que é dito no marketing e o que é entendido na entrega, haverá falha. O alinhamento precisa ser cirúrgico. E para reforçar a relevância de tudo isso para quem nos ouve, a mensagem prática é muito poderosa.
Ao ter a disciplina de responder aquelas perguntas de mapeamento de cenários e listar as falhas possíveis, treinando exaustivamente a antecipação, qualquer profissional consegue se manter um passo à frente dos problemas. Com certeza. Fundo, as pessoas não buscam apenas uma qualidade estratosférica. Elas buscam a paz de espírito inegociável da previsibilidade. A certeza reconfortante de que a camisa será bem dobrada, de que o café estará quente, de que o pacote chegará no dia certo e de que serão avisadas com respeito caso falte o fubá. Previsibilidade como paz de espírito. Essa é uma definição fantástica e um conceito muito forte para ancorarmos as lições práticas de hoje. E como é de costume nas nossas análises, sempre gostamos de deixar algo profundo reverberando na mente de quem acompanhou essa jornada conosco. Exatamente. E para encerrar, gostaria de propor uma reflexão. Um passo além, construindo sobre tudo que as fontes nos ensinaram hoje. Vimos que a confiabilidade perfeita exige mapear todas as expectativas e eliminar metodicamente as inconsistências. O foco absoluto é a ausência de falhas. O mundo ideal. Mas imagina por um instante se no futuro alcançarmos um nível de previsibilidade absoluto, um estado operacional onde tudo funciona exatamente como uma máquina impecável, sem nenhuma margem para desvios ou erros. Corremos o risco de tornar a experiência excessivamente robótica e monótona? É uma boa pergunta. Será que a verdadeira excelência no futuro exigirá não apenas manter a promessa com confiabilidade máxima, mas também a habilidade de injetar uma pequena e calculada dose de surpresa positiva para manter a mágica humana viva nas relações? Fica a reflexão.